E amigas do terceiro ano do Colégio de Curso Universo, tudo bem? Aqui com vocês mais uma vez, professor Pedro Henrique, professor de História do Brasil. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de História aqui no canal da escola. E como sempre, a gente está continuando os conteúdos de vocês, seguindo aí o livro, tá? Fazendo uma relação de conteúdos bem didática, tá? Sempre alternando aí na parte dos conteúdos e na parte também da resolução de questões, tá? Então, se na última aula a gente trabalhou algumas questões específicas sobre o assunto, então hoje a gente vem dando continuidade a estes conteúdos, tá? Lembrando a vocês que eu passei uma atividade semana passada, tá? Sobre a carta de testemunho de Vargas, tá? A parte ali do suicídio que a gente trabalhou. Acredito que poucas pessoas fizeram, tá? E lembro a vocês também que vocês estão num período aí de conclusão, tá, da escola, então fiquem sempre por dentro, atualizando, tá chegando aí os vestibulares. Sei que é um ano bastante turbulento, que realmente pegou todo mundo de surpresa aí, um ano que tem várias tensões aí de vários níveis, de vários elementos, tá? Tanto a parte da política, econômica, da parte da economia, da sociedade, das relações, tá? A saúde pública também, mas a gente tem que estar sempre seguindo em frente e pensando no nosso futuro, tá? Então qualquer coisa que vocês precisarem, estou sempre à disposição e vamos para a aula, tá? Então, pessoal, a gente vem trabalhando, seguindo o livro de vocês, numa perspectiva aí dentro do Brasil República, trabalhando alguns governos, tá? E assim vai ser em diante até vocês concluírem aí o terceirão. A gente vai conhecendo os governos que passaram e fizeram nesse período republicano, cada um com suas particularidades, cada um com suas características principais, e alguns, claro, são mais lembrados na historiografia do que outros, tá? Como por exemplo Getúlio Vargas aí com sua ascensão, com seus vários desenvolvimentos em vários setores, principalmente na parte trabalhista, tá? E na sua parte autoritária aí de 37 a 45, depois ele sobe ao poder de maneira democrática, tá? Então a gente falou também sobre Dutra, só recapitulando, Dutra que já tem uma perspectiva, uma política aí que difere das questões de Vargas, tá? Então Dutra ele já vai contra, fazendo uma oposição aí dos ideais de Vargas em relação a ele ter uma política voltada mais liberal, tá? De voltar a economia para as questões internacionais, tá? Então, naquele período ali que a gente tá falando da década de 40, chegando à década de 50, né? As políticas elas tinham uma diferenciação em seus níveis, principalmente nessa questão do surto industrial, tá? E é claro que nesse período aí do pós Segunda Guerra Mundial a gente vem tendo vários anseios em relação à perspectiva de quem vai ficar do lado dos Estados Unidos, quem vai ficar na parte da União Soviética, tá? Esse mundo aí bipolar, o mundo da Guerra Fria, ele acaba influenciando vários setores, tá? Dentro de vários blocos econômicos que coexistem naquele mundo ali na década de 50, 60 em diante, tá? Então, uma dica que eu dou para vocês, principalmente nessa parte de história do Brasil, é que vocês peguem algumas revistas da época, tá? Tem disponíveis ainda na internet. Se vocês quiserem, eu posso passar para vocês lá no grupo. Então, são revistas que elas têm um elemento principal, que elas estão por dentro daquele mundo, tá? Os jornalistas, os escritores daquele período, eles estavam vivendo e eles passam a escrever sobre aquele período. Então, a comunicação, a linguagem, a estrutura que eles tinham de comunicação era diferente daquilo que a gente vem e aprende hoje na história, tá? Então é muito interessante você estudar a partir dessas revistas, desses escritos, a partir daquele momento, tá? Então tem várias matérias que saíram naquele momento, que foram divulgadas décadas depois e que a gente tem acesso hoje devido a esse mundo digital, tá? Então são várias estratégias que a gente vai adotando, que a gente vai aprendendo e vai tendo uma relação com os estudos de uma maneira mais prática, de uma maneira mais acessível, de uma maneira mais inteligente, tá? Então é o que eu venho passando para vocês. Beleza? Então, a gente vem trabalhando dessa forma, conhecendo aí os governos. Eu sei que tem muita gente que prefere história geral, tá? E vê aí Primeira, Segunda Guerra, Guerra Fria, são assuntos aí fascinantes, mas é claro que a gente tem que ter uma valorização e um apreço também, e toda a curiosidade de saber como é que o Brasil ele se deu, tá? A parte funcional, como a política brasileira ligada à parte externa, à parte interna, ela se deu nesses períodos aí, nesses longos períodos de tensões, de conflitos,
tá? Que se deram aí em década de 40, 50, 60, então são essenciais, tá? A perspectiva que eu trago para vocês também é que todos esses governos que a gente vem tratando, tá? Eles têm uma forte ligação com o que vai acontecer, digamos que como consequência, mas digamos que também com uma problemática que foi sendo desenvolvida na parte da política exterior, que é chegando lá na parte da ditadura militar de 64, tá? Então eu acredito que é o período onde a gente vai mais detalhar, é onde a gente vai realmente encontrar ali as lacunas, discutir um pouco mais, fazer vários debates, aí é onde eu vou entrar com algumas videoconferências com vocês, tá? Que eu não fiz ainda, então só para eu realmente sentir como vocês estão em relação aos conteúdos, se realmente estão com dúvidas, se estão firmes e consolidados aí para a gente estar fazendo todas essas relações, beleza? Então hoje a gente vai, essa aqui está sendo a primeira aula, tá? Falando um pouco sobre o governo de Juscelino Kubitschek, como ele chega à presidência, os seus primeiros anos, tá? Juscelino Kubitschek, conhecido aí como JK por conta das suas iniciais, é uma personalidade, digamos que uma celebridade em relação à parte política muito importante na história do Brasil, tá? Com vários empreendimentos, com vários eventos e com uma magnitude política socioeconômica muito grande que ganhou destaque aí na década de 50 e ganha destaque dentro da história, tá? Então é um governo aí que tem várias particularidades, então a gente vai dividir nessa primeira aula. Na próxima aula a gente conclui e também faz algumas atividades, beleza? Então JK aqui para vocês, história do Brasil, tá? Então vamos para a aula. Antes, claro, da gente começar a falar um pouco sobre Juscelino Kubitschek na presidência, tá? E a própria personalidade, a gente tem que ver como foi ali aquele período de uma tensão, não só política, mas uma tensão que teve uma comoção muito grande por parte da população, principalmente ali por conta dos trabalhadores em relação ao suicídio de Getúlio Vargas, tá? Acredito que, é claro que nem todos fizeram atividade, mas eu acredito que alguns chegaram a ler a carta e vocês viram que era uma carta que ela tinha uma visão, que ela tinha uma perspectiva de uma dramaticidade, tá? De uma expressão muito forte daquilo que Vargas pensava, aquilo que Vargas almejava, aquilo que Vargas lutou naquele período, tá? Então ele fala de vários elementos que construíram o seu governo e aquilo que influenciou ele fazer, ele tomar aquela medida, ele fazer aquela ação, tá? Então é claro que a historiografia hoje tem muita gente que dentro dos historiadores, dentro dos intelectuais ainda tenta entender, tenta ainda achar alguma lacuna e ver que e realmente julgar de uma certa forma, e a gente não está aqui para julgar, a gente está aqui para analisar, conhecer aquele contexto, tá? E aí a gente tentar ter um panorama muito tranquilo sobre aquela situação. A gente tá para julgar e dizer se ele realmente fez certo, se ele não fez, se ele foi precipitado, não, tá? É claro que a gente tem o nosso ponto de vista, tá? Deixei vocês ali com a liberdade total de ter a sua visão, mas é claro que a gente não tá para julgar, mas a gente tá sim para conhecer aquele lado político que chegou como culminância ao suicídio de Vargas, beleza? Então Vargas ele comete esse suicídio, tá? Então é claro que tava faltando, aquilo foi em 54, tava faltando um pouco tempo aí para acabar o mandato. Então quem assume o mandato naquele período, claro, é o vice, tá? Então é justamente ali o chamado, conhecido como Café Filho, tá? João Café Filho, que é justamente essa figura que eu coloquei aqui para vocês, que já era uma pessoa de idade, que já era uma pessoa que estava por dentro da política aí, já passando por vários anos, tá? Só que dentro da historiografia ele foi marcado justamente por conta desse período de várias tensões, principalmente nessa comoção ali em nação brasileira por conta do suicídio do chamado do pai dos pobres, tá? Então a galera naquele momento tava nenhuma tensão, nenhuma emoção muito forte e sem saber do que esperar para o Brasil, sem ter uma perspectiva ali de futuro, tá? Então mexeu em vários níveis, tanto no nível religioso, tá? Tanto no nível econômico, tanto no nível de política, os políticos naquele período, tá? A própria UDN, tá? Que era contra ali os ideais de Vargas, ela teve várias mudanças, teve uma modificação muito forte na sua estrutura por conta desse suicídio, tá? Não para melhor, não para pior, mas para tentar ainda construir alguma coisa dentro da política brasileira naquele período, beleza? Então João Café Filho ele assume o governo, lembrando que desde o período de Dutra para cá
O Brasil ele passou por várias modificações, principalmente na parte econômica. Então, nessa parte econômica, a inflação já estava se desenvolvendo, tá? Os produtos eles tanto poderiam ter um preço hoje, como amanhã eles poderiam estar em outro, tá? Então, a parte da economia brasileira estava passando por várias instabilidades. Então, João Café Filho ele assume tanto numa problemática na parte da economia, tanto na parte da política, com essa ascensão de outras camadas querendo a tomada do poder, depois que viu que Vargas ele cometeu esse suicídio, então o pessoal já estava programando, se articulando ali, tá? Então, e na parte da população em geral, os trabalhadores estavam sem um apoio, uma mão amiga, digamos assim, o presidente que tanto deu aos pobres naquele período, tá? Tanto deu que eu falo que vocês entendem que Getúlio Vargas é um equilibrista, tá? Naquele momento, beleza? Então, a segunda setinha, clima político exaltado, economia em declínio, intenções. Então, João Café Filho ele assume naquele período tendo que trabalhar sua política e ele consegue de uma forma dele seguir tudo aquilo que Vargas estava tentando planejar, tá? Então ele tenta seguir aquilo que o presidente ele estava tomando naquele momento, embora que Vargas sofreu uma pressão gigantesca aí por várias classes e por várias camadas sociais daquele período, beleza? O terceiro ponto, comoção pelo suicídio reavivou o ânimo dos aliados varguistas, tá? Então, que a gente chama ali de PTB, naquela construção ali da era Vargas. Então, vários apoiadores de Getúlio Vargas viram esse evento histórico acontecer e de uma maneira deles reavivar ali, consolidar suas lutas, seus ideais, tá? Puxando sempre, claro, para o lado ali do que a gente pode chamar hoje de esquerda, tá? O que a gente pode dizer. Então aqui tá a figura desse grande cara, tá? Então ele fica aí até a chegada das novas eleições, tá? Isso de 54 para 55, 56, tá? Em 1º de janeiro já começa com Juscelino Kubitschek e é onde a gente vai comentar um pouco sobre ele agora. Então tá aqui, tá? Uma figura bastante conhecida aí, marcando aí também o século 20, tá, pessoal? Então Juscelino Kubitschek, que também tem outras funções dentro da sua própria experiência, tá? Então ele se formou em medicina, ele também fez a sua especialização fora, ele foi para Paris, tá? Então ele tem essa parte de conhecer, de ser um intelectual, de estar por dentro da educação, de estar por dentro da universidade, saber as coisas que estavam acontecendo naquele período. Ele não era um mero político, tá? Ele tinha um discurso, ele tinha uma visão, ele tinha uma perspectiva, então ele era um cara muito por dentro das questões aí elementares dentro da política, tá? Então ele foi por dentro ali estava por dentro das políticas em relação à era Vargas, tá? Então dentro da, por exemplo, da Revolução Constitucionalista de 32, ele estava ali por dentro, servindo aí de gabinete para alguns interventores, tá? Então ele sempre foi um cara ali ligado à política, sendo senador, sendo prefeito também. Então naquele período ele estava sendo governador de Minas, tá? Como eu coloquei lá em cima para vocês, e ele começa a articular a coligação do seu partido, que era o PSD, tá? Com o PTB, que era justamente ali a base do que Vargas construiu ali na parte dos trabalhadores, beleza? Na parte das classes, onde tinha uma política, digamos que uma consolidação mais efervescente das pessoas que poderiam participar, tá? Então ele fez uma construção, mas claro, lembrando também que ele não era besta nem nada, ele viu que a tendência da política indo para o lado de Vargas colocaria ele com mais chances de ganhar a própria votação, tá? Então o escolhido para assumir essa chapa com ele foi João Goulart, ou aquele que a gente chama de Jango, tá? Muito importante no governo posterior, que a gente vai conhecer um pouco mais lá na frente, uma figura aí extremamente importante nos anos seguintes, tá? Que a gente vai falar um pouco sobre ele. Então João Goulart, né, dentro da própria política de Vargas, tá? Um dos aliados aí, ele foi escolhido para ser o vice Juscelino Kubitschek, tá? Então formado aí a chapa, eles ganham com 35,7 dos votos válidos contra Juarez Távora, tá? Da UDN, o outro bloco contrário à oposição aí do bloco de Vargas, tá? Então é claro que aquele período a própria UDN, como em várias outras ocasiões, tentou de uma certa forma burlar aquele período e dizer que aquilo ali foi programado, que aquilo ali que os votos não tenham sido válidos, que eles tinham programados de alguma forma, tá? Inclusive Juarez Távora ele já estava, se eu não me engano, a terceira
a terceira tentativa seguida de se tornar presidente junto com a UDN, lembrando que ele já tinha aí um caráter militar, tá? Ele era militar. Beleza? Então aqui tá a foto dele, tá assinando. Tem várias marcas aí que registram o governo de Juscelino Kubitschek que a gente vai conhecer ao longo das aulas, beleza? Passando o ponto, eu sempre trago para vocês aquilo que é realmente essencial, é aquilo que pode cair em alguma questão referente ao vestibular, a parte mais específica, tá? Então, dentro de várias perspectivas, de várias políticas dentro do governo de Juscelino Kubitschek, uma das mais importantes é o chamado plano de metas, tá? Ele era um cara, claro, que foi médico, que exercia ali a parte da medicina, um cara que estudou bastante, mas ele entendia muito sobre economia, mas é claro que ele, como político, ele tinha alguns discursos que poderemos hoje pensar e olhar e dizer que não eram tão racionais, tá? Então ele tinha algumas ideias, alguns discursos que, pensando assim, colocar realmente no papel poderia ser que não vigorasse. Então, em toda a sua política de campanha ele fez isso, tá? Uma das grandes marcas aí dele em relação à sua política de propaganda era os 50 anos em 5, ou seja, ele queria construir em 5 anos aquilo que viria a ser há 5 décadas, tá? Em 5 décadas todo esse desenvolvimento seria colocado em 5 anos dentro do seu governo, tá? E isso a galera realmente acreditou, chegou junto, pegou a mão ali de Juscelino Kubitschek e disse vamos conseguir. Isso a população realmente viu ele como um herói naquele período que iria salvar principalmente a parte da economia, tá? Então ele teve várias ações em relação a isso. Aqui tá uma foto dele também, ele era um cara que discursava, que palestrava também bastante, tá? Um cara que era um intelectual que sabia de várias esferas da política, falava principalmente muito bem da parte da economia, tá? Então eu coloquei lá em cima para vocês o plano de metas. Ele foi justamente um programa que visava a modernização acelerada da economia com base no aumento significativo do nível de industrialização e ao forte crescimento econômico nacional, tá? Então podem ver que já é uma puxada de gancho, ele bebe muito na fonte daquilo que Vargas pregava, aquilo que Vargas discursava, tá? Só que ele queria de uma maneira mais acelerada, ele queria de uma maneira mais imediata, tá? Então, como o fluxo de capital estrangeiro já estava entrando aqui de uma forma também forte, tá? Com algumas indústrias também se desenvolvendo aqui em solo brasileiro, ele teve alguns planos em que ele queria colocar de uma maneira emergencial o desenvolvimento dessas grandes indústrias, tá? E assim consolidar o crescimento nacional em relação à parte da economia, beleza? Então aqui é onde eu destrincho um pouco mais sobre esse tópico, tá? Deixa eu ver aqui onde é que eu coloco a telinha. O plano de metas, investimentos governamentais em 5 eixos, tá? Então são eles: energia, transporte, alimentação, indústria de base e educação. O que é bom até a gente falar, discutir aqui com vocês, é que a parte da indústria de base teve 11 planos, teve 11 ações, enquanto a educação naquele período ali de Juscelino Kubitschek teve apenas uma, tá? Então isso dentro da historiografia daquele período, também daquele contexto, não é visto também com bons olhos, tá? A gente pode ver as questões aí onde a parte da economia, a parte, por exemplo, do ensino técnico, a parte de você colocar e gerar o motor, vai de encontro àquilo que você pode também elevar os níveis de educação, como a gente pode ver alguns governos na atualidade, tá? Então tem esse discurso e tinha esse planejamento, tá? Terceiro ponto. Segundo, no caso, investimentos em setores estratégicos, oferecendo oportunidades para iniciativa privada ampliar sua produção. Uma das características dele, pessoal, era justamente obras de grande porte, tá? A gente vai ver na próxima aula a parte ali da construção de Brasília, a transferência da capital. Isso eu vou destacar em maiores detalhes na próxima aula, tá? Então ele tinha alguns investimentos onde ele era mais específico, ele era agudo, ele sabia que aquela estratégia ali poderia vigorar e crescer a economia do Brasil, tá? E por último, estimula a entrada e atuação de empresas estrangeiras, tá? Essas empresas estrangeiras, elas chegaram de uma forma muito forte na medida que ela tinha como bens ali a parte dos tecidos, a parte das próprias manufaturas dos bens, aquilo que caberia no cotidiano das pessoas. E uma forte indústria que chega aqui é justamente a parte automobilística, tá? E ele era um cara que era fascinado aí por essa parte das indústrias automobilísticas, como eu coloco aqui duas imagens para vocês, onde também é parte vista aí com bons olhos pelas pessoas daquela época que conseguiram
conquistar alguns carros daquele período, tá? É claro, através de ali suas condições sociais, alguns trabalhadores. Então, isso o pessoal vendo esses carros chegar aqui no Brasil de uma maneira nova, de uma maneira que só vinham aí através de imagens, só escutavam aí no rádio. Então isso chegando em solo brasileiro mexeu muito com o imaginário da população, e aqui tá ele, tá? Justamente nessa parte automobilística ela foi muito forte. Então as outras coisas a gente vai ver na próxima aula, beleza? Terceiro ano, espero que vocês estejam todos bem. Precisar de mim, tô sempre por aqui, né? Na próxima aula a gente continua, e bons estudos aí a todos vocês do terceirão. Valeu!